A graça e a paz do Senhor Jesus. Sou missionária Natália e quero te convidar para um tempo precioso. Esse podcast foi criado com um propósito: levar a luz do Evangelho até você, edificar a sua vida e, acima de tudo, ministrar cura, libertação através da palavra de Deus. Prepare o seu coração, porque o Senhor tem algo especial para nós hoje. E o tema de hoje é: de onde Jesus me tirou e onde Ele me colocou. Hoje eu quero compartilhar com você um pouco da minha história, de onde Jesus me tirou e onde Ele tem me colocado. Não é sobre perfeição, é sobre transformação. Na minha adolescência, dos 12 para 13 anos, 14, eu saí da casa dos meus pais, dos meus avós, a minha mãe, e fui morar na cidade, fui trabalhar. E nesse período eu passei quase 3 anos, trabalhando, longe de casa. E no começo estava indo tudo certo, estava dando tudo certo. Então comecei a fazer muitas amizades. E depois de um período comecei a me envolver com a droga, a bebida. E entrei por um caminho que, se não fosse Jesus para ter me tirado, eu não sei nem onde eu estaria nesse momento. Uma vez eu vinha da praça, foi assim que eu entrei na droga. Eu vinha da praça, encontrei com um amigo e ele estava usando. E eu disse que eu queria experimentar para mim saber a experiência daquilo, né? E ele falou assim para mim com essas palavras: não faça isso. Não tem nada a ver com você. E eu insisti com aquilo e ele continuou me dizendo: não faça isso. E de tanto eu insistir, ele cedeu, né? E não foi a primeira vez. Daquele dia, se tornou vários anos. E desse tempo para frente, tudo começou a ficar difícil na minha vida. Por causa das minhas próprias decisões, todos os meus planos, meus projetos, meus sonhos, que eu saí da casa dos meus pais com ele em mente, tudo foram por água abaixo. Fiquei viciada, perdi meu emprego, longe da casa dos meus pais. Com 16 anos eu engravidei, com 17 tive uma filha e agora estava tudo difícil para mim. Tudo difícil. Angustiada, pensei em tirar minha vida, porque eu olhava para um lado, para o outro, não via solução. Eu olhava para o caminho e via que não tinha volta, não tinha como voltar atrás, não tinha nem como eu voltar para a casa da minha mãe, porque eu não tinha condição financeira. O mais interessante é que em toda essa minha caminhada, essa trajetória, Deus nunca me abandonou. Sempre Deus colocava uma pessoa para falar do Evangelho de Cristo para mim. Então, Deus colocou uma pessoa no meu caminho, uma irmã que eu não lembro hoje muito bem qual era a religião dela, né? E ela me convidou para ir para a casa dela. E eu fui, né? Levando aquela criança. Ela me deu apoio, falou do Evangelho de Cristo para mim, disse que Deus tinha algo maravilhoso comigo, que não era aquilo ali que o Senhor tinha para mim, que aquilo era consequências das minhas escolhas.
foi o que eu escolhi, foi os caminhos que eu procurei percorrer que chegou nesse destino ali que eu estava passando, aquela situação. Então, ali passei meses com ela e ela falou de Jesus, eu aceitei, naquele dia eu aceitei e ela tentou me ajudar de todas as formas para me voltar para a casa da minha mãe. E eu voltei para a casa da minha mãe com os meses, com a criança, meus sonhos frustrados, meus propósitos, tudo se tornaram em nada. Os meus sonhos, os sonhos que eu tinha de ter uma vida melhor financeiramente, ajudar minha mãe, não aconteceu. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nunca desistiu de mim. Ele nunca desistiu de mim. Na volta para casa da minha mãe, dos meus avós, com aquela minha filha no braço, né, aquela criança, quando voltei para casa da minha mãe, eu não permaneci. Comecei a sair de novo da rota que o Senhor tinha me colocado. Mas o Senhor, mais uma vez, colocou alguém no meu caminho, colocou uma senhora, uma viúva, e essa viúva pregou para mim num momento difícil da minha vida, no momento que eu estava passando por mais dificuldades, mais uma das dificuldades, ela chegou. Minha filha estava engasgada, né? Houve uma situação ali, ela engasgou e ela estava morrendo no meu braço. Lá atrás, Deus estava se revelando para mim através da palavra, usando pessoas para dar uma palavra para mim, para me mostrar o caminho de volta, para me andar pelo caminho reto, caminho que eu não iria ter umas consequências tão severas. Ele estava me mostrando ali, eu não quis. Só que agora, nessa outra situação, ele estava me mostrando através de um milagre. A minha filha ali engasgada, e quando eu pego minha filha da rede, que eu levo para fora, gritando desesperada, aquela senhora estava lá. Ela estava ali na cidade, fazendo missão, que ela sempre ia fazer missão. Pregar o evangelho, evangelizar, fazer visitas, era o trabalho dela ali, uma viúva. E ali, quando ela me viu desesperada, ela perguntou o que estava acontecendo. E eu levei a criança até ela, eu chorando. Não me esqueço, Diaconisa Margarida. E ela pegou aquela criança no braço e ela começou a clamar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, tu tem um projeto na vida dessa mulher, dessa criança, não deixa essa criança morrer. E a criança se desengasgou, colocou para fora o que estava engasgando ela. E ali eu chorava muito, muito mesmo. E ela olhou para mim e disse assim: Deus tem um projeto contigo, mulher. Tu não está vendo que Deus tem algo contigo? Tu vai ficar até quando nessa vida? E ali eu chorei muito, e ela perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu disse a ela, eu não sei, porque eu posso não permanecer de novo. E ela, não pense dessa maneira. Pense que você vai conseguir. E ali ela perguntou se eu queria morar com ela em Fortaleza. E eu disse que eu ia me organizar. E com o tempo, né? Eu conheci um filho dela, e a gente casou, fui morar com ela, na casa dela lá a gente casou, passamos 5 anos com ela, e ali durante esses 5 anos, ela começou a me ensinar a palavra de Deus, me falar os testemunhos, eu comecei a ver a casa dela um circo de oração, uma mulher de oração, e ali Deus foi me levantando para o chamado missionário.
aceitei Jesus de novo, né? Aceitei de novo ali na casa dela. E comecei a ir para a igreja. E glória a Deus por isso. Graças a Deus que o Senhor trabalhou dessa maneira comigo. Já está com 36 anos que eu aceitei Jesus. E hoje estou aqui, falando meu testemunho para você. Quero te dizer que não há impossível para o Senhor. Não há nada impossível para o Senhor. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E vou deixar uma palavra para sua meditação nessa noite, você que está me assistindo. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, o versículo 28, que diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Esse vinde a mim quer dizer, aproxime-se de mim. O próprio Jesus, ele chamando para se aproximar dele. No meu caso, eu não estava entendendo, eu fazia era me afastar. Mas quando eu me aproximei dele, aí ele tirou aquelas mágoas, preencheu aquele vazio do meu coração, alegrou a minha alma, transformou a minha vida, mudou o meu caminho. Eu já estou aqui falando isso para você. Por quê? Porque é a história da minha vida real. Talvez você esteja assim, passando por alguma dessas coisas que eu passei. E o Senhor nessa noite está falando com você. Ou não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo. Se é de manhã, se é de tarde ou se é de noite. E digo para você, se você está passando por isso, deixa Jesus entrar na tua vida, trabalhar no teu coração, trabalhar no teu emocional, na tua vida, como Ele fez comigo. Deixa Ele aliviar esse fardo pesado, esse jugo pesado, porque o fardo dele é leve. Ele queria fazer na minha vida e eu não estava entendendo. Mas hoje estou aqui, liberta para a glória de Deus. O Senhor, Ele é maravilhoso. Ele nunca vai soltar a sua mão. Você pode até soltar a mão dele, mas Ele não solta tudo. E se você foi tocado por essa palavra, por esse testemunho, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece que está precisando. E Deus vai abençoar, eu creio, poderosamente a vida dessa pessoa e a sua também. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.